Galera, vou falar de um assunto aqui novamente polêmico. Na verdade, eu estou trazendo uma porrada de assunto polêmico aí para vocês, os primeiros vídeos, porque eu acho que são coisas boas para se entender, né, para essa nova geração que está vindo aí e a antiga geração se adaptar à nova geração também. Por que o jiu-jitsu é um negócio, né, porque se tornou um negócio tão difícil, né? Por que teve tanto racha dentro de academias? Por que tantas academias se separaram e se dividiram? Por que isso ainda acontece? Por que muita gente troca de academia? Por que o jiu-jitsu é difícil de se replicar? Por que é difícil expandir, né, tanto o jiu-jitsu? No caso, você ter 10, 15, 20 academias, você fazer 10, 15, 20 academias rápido. O principal motivo é porque o jiu-jitsu, cara, ele depende da mão de obra muito, né? No caso, o professor. E essa mão de obra é uma mão de obra extremamente qualificada. Ou ela teria que ser extremamente qualificada. Mão de obra essa que pode demorar... eu já vi casos de pessoas ganharem a preta em 4, 5 anos, acho que foi o Shaolin e outros casos, mas aí é a preta. Para você, na verdade, graduar esse cara como professor, para você formatar esse cara como professor, são muito mais anos. São no mínimo aí uns 10 anos, digamos assim, tá? Para o cara estar competente, não só tecnicamente, porque eu acho que um professor tem que ser bom no jiu-jitsu, mas ele tem que ser bom com pessoas, ele tem que ter um caráter altamente desenvolvido, ele tem que ter um autoconhecimento e um conhecimento dos outros também muito grande, ele tem que ter um conhecimento social, ele tem um conhecimento de ser humano, ele tem que ter vários recursos, ele tem que ter já aprendido muito e evoluído muito como pessoa para poder liderar dentro do tatame, que não é uma coisa fácil. O jiu-jitsu não é só a parte técnica, né? A academia é muito um transformador, né? Um desenvolvedor de ser humano. Então, assim, o professor tem que ter essas capacidades, ele tem que ter esses recursos, essas ferramentas. Isso demora muito tempo para adquirir, né? Isso tem que ser passado pelo professor dele para ele, e ele tem que estar disposto a procurar esses recursos, né? A se desenvolver e estudar. Então, é claro que nem todos os professores vão ser assim, né? Você vai ter professores que não têm tanta vontade de desenvolvimento assim, de liderança, de se tornar um grande líder, e tem outros que têm. Mas, enfim, todos têm que ter, no mínimo, alguns requisitos. Isso é muito, muito difícil de conquistar, né? Muito difícil de formar. Então, o que acontece? Para você para você conseguir fazer várias faixas pretas nesse nível de competência, demora muito tempo e é muito difícil. Então, você conseguir abrir várias academias que vão ter o mesmo recurso que a matriz, né, digamos assim, do que a sua própria, vai demandar bastante. Não é fácil, não é um trabalho fácil de ser feito. Justamente porque depende da pessoa e não do produto, né? Não é um produto, né? É um serviço. E um serviço bem exclusivo. Então, aconteceram muitos problemas dentro de academias no passado por essa questão de liderança e competência técnica, né? Eu expliquei isso tudo para chegar no ponto que eu queria, que era de competência técnica. A gente vê muito problema de liderança e de racha e de instabilidade em academias, porque, querendo ou não, o jiu-jitsu sempre foi uma arte marcial que ela tinha um respeito pela competência técnica. Ou seja, os alunos admiravam muito o professor porque o professor era muito bom no que ele fazia, melhor do que os alunos. Então isso gerava admiração e respeito, né? É claro que chega um ponto que os alunos, muitos alunos, nem todos, ou alguns alunos, superam o professor. Mas era sofrido, era demorado. O professor tinha muito recurso técnico no passado. Nos anos 90, os professores que abriram a academia eram caras duríssimos. Então, que causou problemas também. Muitos desses caras duríssimos não queriam mais ser liderados, queriam ser líder. O que acontece e que não tem problema. Isso é um movimento natural. Tem pessoas que vão querer seguir o seu próprio caminho. E eles têm a competência. O cara que já está batendo de frente com o líder dele, e não é por divergência, é porque ele quer criar asas para ter seu próprio ninho, digamos assim, sua própria casa,
ele é um cara que merece, ele tem que ir para lá, entendeu? Ele tem que se expandir mais, né? É assim que foi graças a isso que vários times foram criados aí. A gente um dia entra na história dos times e o jiu-jitsu expandiu tanto. Se todo mundo tivesse ficado debaixo da mesma asa, o jiu-jitsu não teria tido essa expansão que teve, porque quanto mais times iam se abrindo, maior ficava a competição. Quanto maior a competição, maior a competência, maior a qualidade e maior a explosão do jiu-jitsu. Então, essa questão de liderança no jiu-jitsu, ela acontece via competência técnica. Ou seja, vamos simplificar. Se o teu professor é muito duro e amassa todo mundo, é muito mais fácil ele se impor no tatame com todos os alunos. Aí vai ter gente que vai falar para mim, cara, porra, que isso, essa mentalidade é muito antiga, isso é coisa do passado, o professor pode liderar pela argumentação, ou porque ele é bom falando, ou porque ele é formado em 3 faculdades, ou fala idiomas. Porra, cara, você pode me falar isso tudo, porque eu tenho isso tudo. Mas no final das contas não é isso que vale dentro do tatame. No final das contas o que vale no tatame dentro é a porrada. É o amasso, entendeu? É o treino duro. Então, o jiu-jitsu foi criado assim e ele ainda é assim. Ainda tem muito resquício disso. Os faixas pretas geralmente respeitam o líder que tem uma dureza, uma competência técnica equivalente ou superior a deles. No momento que isso aí se inverte muito, vai deteriorando, né, a harmonia da casa. Então, o que eu tiro como esclarecimento desse vídeo aqui? A gente tem que ter sempre atenção quando a gente induz, promove ou aconselha alunos a abrirem suas próprias academias e até quando a gente forma eles, né? Eles têm que estar preparados, tanto como pessoas, como lutadores, para ter pessoas debaixo deles, entendeu? Porque se eles não tiverem uma certa relevância técnica, né, um certo conhecimento, isso vai ficar instável dentro daquela academia, ou aquela academia vai ter que se isolar do mundo, né? Porque se ela depois for colocada frente à realidade, isso vai criar desarmonia, isso vai criar um desequilíbrio. Então, assim, o jiu-jitsu precisa de liderança forte. É difícil você colocar um líder de uma academia grande que não seja extremamente duro, não é duro só de só de treino. O cara tem que ser bom como líder, como ser humano, mas ele tem que ser muito bom de jiu-jitsu também para liderar um exército de faixa preta, entendeu? Essa é a minha dica aí, galera.